Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Matheus Queiroz do seu canal aí, MTG Spell Table, um canal focado em trazer conteúdos e gameplays de Spell Table, aí principalmente do formato Pauper para você. Então hoje vamos falar aqui um pouco, fazer um review aí do torneio do foguete de número 18, perdão, de número 12, que foi o torneio do foguete Spell Table Pauper, em que eu participei. Eu venho participando aí desde o mês de abril, né? Todo mês tem um. Então esse aí, se eu não me engano, foi o oitavo ou foi sétimo que eu participei. Né? Abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro. Então, sétimo torneio Pauper que eu participei pelo Spell Table aqui do foguete. E vou estar trazendo para vocês aí o review de como foi que o deck se comportou, qual foi o deck que eu joguei. Esse vídeo vai parar lá na playlist, obviamente, do torneio, então vocês vão estar podendo acompanhar aí. Vou falar um pouco do deck rapidinho, quais cartas assim me surpreenderam mais e como foram, principalmente como foi as matches, né? Então, se você já está acompanhando aí, já quero pedir aquele negocinho maroto aí, né? Acabei de me lembrar, a primeira vez que eu me lembro de pedir isso. Então, por favor, escreve aí no canal se você quer saber mais, quer ver mais conteúdos aí desse canal brasileiro só focado em Spell Table. Se inscreve aí que eu vou estar trazendo sempre conteúdo de Spell Table pra gente. E também curte aí, né? Ajuda, dá um comentário. O comentário ajuda bastante. Se eu falei alguma besteira aqui no vídeo, comenta lá, me corrige. Se você jogou contra mim, coloca lá. Talvez o review que eu vou falar aqui o seu nome apareça lá. Então coloca lá, fala, eu joguei, ganhei, perdi, foi legal, foi chato, enfim. Então vamos conversar aqui um pouquinho rapidão. E aí também compartilha, né? Manda lá nos grupos do WhatsApp aí pra galera que joga Pauper, principalmente que joga aí pelo Spell Table. Beleza? Vamos lá então, pessoal. Eu utilizei o deck Golgari Dread, né? O BG Dread. Aí vocês podem tá vendo aqui a cara do gigantão de Lotilete. Esse cara aí é a estrela do deck, é o cara mais. É a forma como a gente vai ganhar dos nossos oponentes. Então, o BG Dread, eu usei ele, né? Um deck muito legal. Eu vou deixar aqui em cima no card já o deck tech, né? Que eu fiz o deck tech desse deck agora há uns dias atrás. Então, tá aí disponível para você poder assistir o deck tech, né? Explicando exatamente quais as mecânicas do deck, como que o deck funciona. Mas, e aí na primeira rodada, eu enfrentei o Leandro, né? O Leandro tava jogando de Golgari Land Destruction, tá? Então, Leandro, não tenho nada para reclamar de você. Você é um cara super gente boa, mas você é mau caráter. Brincadeira, brincadeira. A gente fala aí que a galera que joga de Land Destruction, né, é mau caráter, não gosta de ter amizades. Então, é verdade, cara, é verdade. E você jogar contra alguém que tá jogando de Land Destruction é um mau caratismo aí sem tamanho. Não pela personalidade da pessoa aí, né? Mas, enfim, do deck em si, que o deck é muito chato. E aí, falando um pouco das partidas, né? Como o Golgari, ele é um deck mid-range, ele acaba sofrendo pro Land Destruction, né? Principalmente porque na minha lista eu só uso 15 terrenos. Então, vocês vão falar, Matheus, mas também a culpa é tua, tu que é louco, tu que usa 15 terrenos, tá maluco, você tem que usar mais. Enfim, não precisa, né? Lá no Deck Tech eu falo, além de usar os 15 terrenos, a gente usa 4 Troll de Casadum e 4 Ente Generoso para achar os outros terrenos que a gente está precisando aí. E nisso a gente não zica, né? Muito difícil a gente zicar. O deck ele roda muito rápido, ele vai descendo, vai tipo quando o Stick Wind Imp cai no cemitério, o deck parece que dá um turbo ali e a gente consegue ir rapidão atrás das jogadas, né? E conseguir voltar para o jogo, conseguir impor o nosso jogo, né? Então, na primeira partida, a gente foi com a mão até que legal. Eu tinha formas de milar, eu tinha uma carta de 1000 e tinha 2 entes generoso na mão para buscar terrenos. E aí, cara, o deck simplesmente me trollou assim de maneira absurda, né? Eu fiz um 1000 logo no começo para tentar achar tentar achar um imp, por exemplo, tentar achar um scrapwork multi, algo que pudesse
fazer o deck girar, e aí não veio nada de interessante, não caiu nada no cemitério de interessante. Depois veio, eu ciclei o ente, depois ciclei outro ente, e por incrível que pareça, eu comprei 2 entes, cara. Então chegou no momento que eu tinha ciclei os 4 entes, e eu tava com, tipo, 4 terrenos na mão, e o deck simplesmente comprou mais terreno ali, eu flodei, né, absurdo. E aí, por mais que eu estivesse jogando contra o cara que destruísse terreno, e você quer ter terrenos, né, para você fazer, se você só tem terrenos, você também não consegue voltar, né, até porque ele faz a dianteira lá com o Avenging Hunter e acaba tomando o jogo aí para ele, tomando o jogo de assalto, né. Então, na primeira partida eu me dei muito mal, em cima disso, flodei bastante, não consegui botar o jogo. Já no segundo jogo a gente conseguiu fazer o nosso deck funcionar. O deck entrou, girou bem, funcionou de maneira perfeita. Ele também se atrasou um pouco nas jogadas e a gente acabou conseguindo levar, né? E aí a gente foi para o game 3, né? E tudo parecia que poderia dar certo para a gente, mas ele conseguiu rampar bem rapidamente e fazer a dianteira, né? Então, a dianteira é uma mecânica que ganha o jogo sozinha, né? A gente não conseguiu agir rápido o suficiente, nosso deck não tem interação nenhuma, não destrói criatura, não faz nada. Então a gente só tem que, tipo, ficou tentando se segurar enquanto botava criaturas pro grave. Acabou que a gente, no final das contas aí, perdeu o game 3, perdemos a primeira rodada de 2-1, né? O Leandro acabou levando aí, parabéns para ele. E curiosidade, o Leandro ganhou somente da gente no torneio. Então ele ficou 1-3 e esse 1 foi contra nós. Mas faz parte. Parabéns aí pro Leandro ter conseguido vencer nosso Golgari Land Destruction. Beleza? Já na segunda rodada, a gente pegou um deck aí que a gente considera uma gold match, né? Apesar de também ter a dianteira, ter a cascata do dinossauro, entre aspas, seguir o mesmo plano de jogo aí do Golgari Land Destruction, o fato de não ter Land Destruction ajuda muito pra gente. Então a gente não se atrasa, a gente consegue fazer nosso jogo, consegue milar, consegue fazer a match funcionar, né? O deck girar rápido, a gente consegue se segurar. E aí, nessa partida, eu quero levantar duas mecânicas aí que foram fundamentais para a gente conseguir ganhar essa partida, né? A primeira foram criaturas com Death Touch, né? Então a gente conseguiu abrir uma mão ali inicial com a Mighty Triton, né? A Talacida do Lodaçal, que ela é 2/1, tem Death Touch. E então isso já deu ali, botou uma cartinha na mesa que incomodava, batia, causava dano, ele não queria bloquear, e depois quando ele fez os bichos grandes, ele também ficou meio receoso de atacar por conta do Death Touch, a gente acabou segurando ele ali o suficiente para poder continuar milando o nosso cemitério, fazer o gigante, né, e aí acabar com os pontos de vida do nosso oponente. E a segunda carta que eu quero ressaltar aí na nossa partida contra o Gru Cascade foi o Duris, né, o Coagi, que é a nossa carta aí de sideboard. Coagi, ela brilhou assim de maneira fundamental na segunda match, porque o Eduardo ele manteve uma mão arriscada, né? Ele manteve uma mão aí com apenas uma peça de ramp ali para o deck dele, e posteriormente ele não, se ele ficasse sem aquele ramp, ele acabaria se atrasando demais, e aí se der tempo para o deck, para o Golgari Dread, infelizmente o Golgari Dread vai levar a melhor. Então a gente conseguiu, a gente subiu 4 Dures de main deck, tirou 4 Necromancer com torcida, e a gente abriu uma mão com um Dures. E aí, como a gente começava, a gente foi mana Dures e já foi direto na peça de ramp dele, que se eu não me engano, era um Utopia Sprawl ou um Wild Growth. E aí acabou, assim, o jogo já começou perdido para ele, porque ele teve que demorou bastante para conseguir achar outros ramps, né? Tá, enfim, achar os terrenos e etc. E aí a gente conseguiu fazer o deck girar e acabou que ele não teve chances de voltar, né? Inclusive, depois vou até convidar o Edu para a gente fazer uma deck tech sobre esse deck dele aí,
O Gru Cascade é uma versão meia autoral dele, ele se baseou em alguns decks, mas ele usa de versão autoral. O deck dele é muito legal, é um agrozão, é um mid-range agro, a gente pode, é um agro mais voltado para o mid-range, que funciona de uma maneira belíssima, e tem uns combos muito fortes, né? Tem interações aí que ele acaba causando acima de 20 de dano no turno, dependendo. Então, assim, é coisa absurda. Então a gente vai até chamar o Eduardo aí para falar um pouco sobre o deck dele depois, a gente fazer um deck tech, conversar. Então, essa foi a nossa match, né, contra o Gru Cascade. Gru Cascade. Então deu bom, a gente levou de 2-0. Fomos para a terceira match contra o nosso amigo Elvis, lá de Macapá, né? Elvis, super gente boa. Ele, inclusive, foi protagonista aí de uma das jogadas mais engraçadas do nosso canal aqui até hoje. Inclusive, vou tentar fazer um short aí dessa jogada depois, né? Que quando eu fui fazendo a jogada ali, fazendo a mecânica, passa aquele caraca, mano, eu me senti aqui no Yu-Gi-Oh! O cara fez um monte de coisa ao mesmo tempo, não sei o que lá. Então, foi bem divertido jogar contra o Elvis aí, e a gente conseguiu fazer o deck funcionar, né? O Boro Synthesizer, ele é um deck mid-range, mas que ele se porta de maneira bem agressiva, né, contra certos decks, e foi assim que ele veio para cima da gente, veio baixando Glint Hawk e Core Skyfish, gerando aquele valor absurdo que o Boro Synthesizer faz, e batendo muito. A gente chegou a ficar com uma vida muito baixa ali, no vermelho, né, se a gente estiver jogando Pokémon. Até lembrei aqui do comentário aí do meu amigo Bill Danjo, lá que ele fala que se teve uma partida que ficou no vermelho ali, que se estiver jogando Pokémon, tava aquele barulho, né? Então, a gente ficou aí no vermelho com life muito, muito baixo. Mas a gente conseguiu ganhar praticamente graças à carta Gnaut the Bone, né? Roer até os ossos. Roer até os ossos foi incrível nessa match. Eu posso falar para vocês assim, que foi excepcional. Foi o que segurou bastante o jogo para a gente, até a gente conseguir fazer com que nosso deck voltasse, né, o suficiente e levasse a partida aí. A gente ganhou o primeiro jogo acima de, cara, com mais de 30 e poucos minutos, e o game 1, e a gente foi para o game 2. E aí nós fomos para o sideboard, né? Game 2, subir já mais 2 Gnaut to the Bone, porque a missão era ficar vivo, a missão era continuar, permanecer vivo aí, enquanto ele vinha agressivo para cima da gente. E aí a gente conseguiu já abrir uma mão inicial aí com 2 Gnaut to the Bone, né? Então não tinha como nem ligar essa mão. Eu falei, velho, vou manter aqui. Tinha 2 Gnaut to the Bone e, se eu não me engano, peças para poder milar. E aí eu falei, cara, vai essa mesmo. A gente conseguiu fazer, se eu não me engano, 3 Gnaut to the Bone na partida. E a gente chegou, a partida se arrastou para os 5 turnos, a gente terminou. Aí os 5 turnos eu tava com 98 pontos de vida, né? Então a gente levou aí, acabou levando o final. Ficamos 1-0 nessa match, né? Nosso oponente levou aí, não quis conceder, né? Então, como o tempo acabou, a gente ficou 1-0 e aí vencemos aí de 1-0. Aí nesse momento nós estávamos com uma derrota e 2 vitórias no torneio, né? Já nos preparando para a última rodada, onde a gente ia enfrentar nosso oponente aí que estava jogando de stickers, né? O Stomp, né? O verde com os stickers, com as figurinhas lá, que tinha essa galinha aqui. Então a gente foi pro Game 1. No Game 1 a gente veio muito lento, né? Muito lento. Eu até comentei isso no Deck Tech, que os terrenos virados atrapalham demais em matches como essa daí, né? Do stickers. Então, a gente precisa de mais terreno em pé no deck, e já foi uma das coisas que eu fiz alteração. Então, ele veio muito rápido, a gente não conseguiu sobreviver o suficiente. Até tínhamos peças para poder ganhar vida, a gente tentou fazer isso, mas o Stomp realmente tem aquele Hunger of the Homepack, né, que coloca 3 marcadores. Depois também tem o Vines of the Vastwood, que dá mais 4/4, se for quicado. Então, assim, a gente acabou apanhando para isso daí no Game 1. Perdemos o G1, fomos para o G2.
também subimos Inacho Debone de novo, nossa missão era ficar vivo, a gente acabou conseguindo levar aí o Game 2, né? O deck girou muito rápido, o Imp caiu no cemitério logo no começo do jogo, a gente foi similou muito rápido, só teve um adendo nesse Game 2, que foi o fato de o gigante de Lotlete, ele simplesmente não queria aparecer, né? Ele apareceu logo no começo do jogo, ele, se eu não me engano, no quarto turno, a gente já conseguiu trazer ele para a board, botou o corpo grande no campo, causou 10 de dano no nosso oponente, e ficamos ali daquele turno em diante, depois eu fui ver, foram mais de 12 minutos de jogo, tentando achar um segundo gigante, e a gente não conseguia, foi milando o deck. Eu tinha plena certeza de que se a gente consegue ganhar ali nos próximos 2 turnos depois desse, provavelmente no terceiro jogo a gente conseguiria levar por conta dos Gnaut Debone, né? Então a gente conseguiria ficar aí, sobreviver bastante por conta dessa carta, e aí levaríamos o terceiro jogo e ficaríamos três vitórias e uma derrota, né? Diferente de termos ficado aí com 2 vitórias, uma derrota e um empate, nós acabamos empatando aí com o Stickers, mas a partida foi muito divertida. O Gnaut, os 2 gigantes, um gigante estava na terceira última posição do deck e o outro estava na sexta última posição do deck, e a gente acabou conseguindo achá-los aí, sobreviveu o suficiente a ponto de achá-los. Não que seria difícil, porque a gente já estava com vários Gnaut Debone no cemitério, estava com os 2, a gente fez um, depois fez outro no recapitular, tinha mais um na mão, algo assim, então a gente ia conseguir sobreviver tranquilamente para poder ganhar, mas eles já estavam nos 5 turnos, a partida acabou, a gente acabou ficando empatado, né? Então, esse aí foi o review do torneio, né? Nós ficamos 2 vitórias, um empate e uma derrota, sendo que a gente poderia ter melhorado bastante. Fiz várias modificações no deck, inclusive já quero até mostrar aqui para vocês. Agora a gente colocou o Golgari Bronze Scale, né? Que é uma cartinha que tem Dread 2, que a gente não depende muito do Imp. Eu percebi que a gente depende muito do Imp para poder acelerar o deck, e aí se a gente tem o Golgari Bronze Scale, a gente consegue fazer esse dread até achar o Imp, e depois do Imp o deck vai fluir aí rapidamente, e além disso ele ainda ele traz 2 de vida para a gente quando ele volta do cemitério, né? Colocamos mais um gigante e mais um Vira-Latas da Sucata, né? Vira-Latas da Sucata, ele é a carta excelente aí que comba perfeitamente com o Stickweed Imp, né? E o gigante é a peça que a gente vai fazer a gente ganhar o jogo. Dessa forma, a gente quer mais um no deck para não acontecer igual aconteceu na partida contra o Stomp, né? Então é isso, pessoal. Acho que deu para cobrir aí legal tudo que eu tinha para falar sobre o deck, né? Eu gostei bastante. Quero ressaltar uma coisa: a gente não tomou hate de cemitério em nenhuma dessas partidas. Então, talvez seja por isso que eu gostei bastante, né? Nossos oponentes subiram aí relíquias e tal. Acho que o Boros subiu relíquia no segundo jogo, não achou. Não me lembro também o Golgari, eu acho que ele subiu relíquia também, não achou relíquia na partida, não veio com ela na mão e também não achou, então a gente conseguiu sobreviver, conseguiu manter o nosso jogo, né? O Stomp não tinha relíquia, né? Então a gente também conseguiu segurar a match por conta disso, e o Gru Cascade subiu as 2 relíquias, mas não achou, então também a gente conseguiu levar aí muitos jogos por conta disso. Então, esse foi o review do torneio 12 do Foguete. E aí, só para contextualizar vocês, nós acabamos terminando em 9º. Foi uma colocação assim, bem boa, eu achei, a meu ponto. Tinham 32 jogadores, né? Tinham 32 jogadores que estavam participando do torneio. Vou até colocar aqui na tela para vocês agora. Tínhamos 32 jogadores participando do torneio, e aí a gente conseguiu ficar aqui em 9º colocado, né? Ficamos aqui em 9º, 2 vitórias, uma derrota, um empate, logo abaixo aqui do nosso grande amigo Cezão aí, parceiraço lá de Pirinópolis. Ele jogou de UW Affinity, né? Aquele deck super justo aí com All That Glitters, né? E quero dar os parabéns aí para o Gilberto, né? Gilberto levou aí de GW Auras, né? De Moguls,
ficou 4-0 aí. E o Heitor também, Heitor aí que treina todo dia, cara. O cara é uma máquina de jogar pelo Spell Table, a gente já jogou com a gente aqui no canal. E ele levou de Mono Delver, né? Inclusive rodando aí Murmúrio Mystic de main deck. Então, excelente, parabéns aí aos dois, fizeram 4-0, né? Ganharam a premiação. E meu parceiro aqui também, Gabriel dos Santos, jogou de Grixis Affinity, ficou em terceiro aí também. Muito legal. Então, top 8 ficou, né? Um GW Auras, um Mono Delver, o Grixis Affinity. Temos um Bora Synthesizer aqui do Alessandro Fop, um outro UW Glitters aí do Marcelo, um H-Rack, né, aquele deck de ping, praticamente, do Bruno Ribeiro, um familiar do André e o W Glitters aí do Cezão, beleza? Então, esse foi o top 8 aí do torneio, foram 32 jogadores aí, como vocês puderam ver, né? Tivemos aí uma aparição de 3 Grixis Affinity, 3 Azores Affinity, então daqui aparece as minhas metas. Então quero deixar meu salve aí para toda a galera do torneio do Spell Table do Foguete. Vocês são gente fina demais. Agradecer também ao Foguete, né, por vocês serem anfitrião aí, lutar bastante pelo formato Pauper. Muito obrigado, Foguete, por estar sempre ajudando a gente aí. E fiquem ligados, galera, torneio do mês que vem já, agora de novembro. Deve começar um pouquinho antes, mas vamos tentar aqui jogar com algum deck completamente fora do meta, alguma coisa da nossa cabeça aí, como a gente sempre faz, alguma coisa que não esteja no Tier 1, para a gente testar, botar para o jogo, e aí depois eu trago o review para vocês. Espero que vocês tenham gostado, um grande abraço, fiquem com Deus, não esqueçam de curtir e compartilhar aí com todo mundo. Falou, galera, abração!